Diz uma coisa aqui pra mim, bem baixinho. Qual foi a última vez que tu sentiu desejo espontaneamente, aquele fogo, sabe? Sem forçar nada, sem achar que precisava sentir algo. Se faz tempo que isso aconteceu, talvez tu esteja aí pensando, será que isso é normal depois dos 40? E se eu te disser que muitas mulheres tratam o hormônio enquanto o verdadeiro motivo da queda de libido continua sendo exatamente onde esteve? E talvez tu esteja aí procurando a resposta em algum exame de sangue, quando ele pode estar escondido aí na tua rotina, no teu sono mal dormido, no teu estresse, numa sobrecarga mental e também na forma de como tu está te enxergando o teu corpo e também até no teu relacionamento. Olá, e se tu não me conhece, eu sou a Ju Enche, profissional de educação física e especialista em saúde da mulher e também criadora do método Reconecta 40+. Hoje, muitas mulheres pensam que a libido foi lá pro ralo abaixo, mas na verdade muitas delas perderam o quê? A energia, perderam o tempo de se cuidar, perderam a conexão com o seu próprio corpo, elas não conseguem se enxergar, se reconhecer, se sentem perdidas, certo? E muitas vezes estavam simplesmente aí exaustas, e isso faz muita diferença. Então, o maior mito da libido feminina, quando a gente fala sobre esse tema, normalmente aparecem apenas duas explicações. Vamos ver se tu já ouviu falar sobre isso. Ou diz que é psicológico, que isso é alguma coisa que pode passar, ou diz que é falta de algum hormônio. E nenhuma dessas respostas contam a história inteira, entende? Porque a libido feminina, ela funciona como um quebra-cabeça. Ela é construída por vários fatores ao mesmo tempo, sejam eles hormonais, seja ele o sono, o estresse, como é que tá a tua autoestima, a tua saúde física, tu é uma mulher ativa ou tu é uma mulher sedentária? Como é que tá o teu relacionamento, teu companheiro, como é que tu tá com ele, né? Tá tendo um relacionamento bom, vocês estão mais ou menos, ou quase não se veem durante o dia? A libido também tem a ver com a segurança emocional. Se tu tá sentindo alguma dor, se tu tá com algum problema, né, de dor física ou emocional, como é que tá a tua qualidade de vida? Então, são muitos fatores que influenciam a libido feminina. Então, não é somente um fator psicológico ou hormonal, porque tudo isso conversa entre si. E depois dos 40 anos, essa conversa, ela muda e muda bastante. Principalmente aí na perimenopausa, né, no climatério e quando chegamos na menopausa. E por que muitas mulheres perdem o libido? Por que elas perdem? Para onde é que ela foi? Né? Então a maioria imagina que perdeu o desejo, que não sente mais vontade de nada. Mas muitas vezes ela perdeu outra coisa primeiro. Ela esqueceu de outras coisas porque vive no automático. Ela se perdeu no cansaço, perdeu o prazer de se cuidar, não tem mais tempo de ir num salão, de cuidar uma unha, de se cuidar, e nem somente fisicamente, emocionalmente. Perdeu a energia, a vontade de fazer as coisas, entende? Então, isso vai acontecendo de forma silenciosa, principalmente se a mulher está vivendo aí no automático e acaba até nem priorizando esses cuidados, né? Então, além das mudanças hormonais que já estão acontecendo aqui no nosso corpo, que já está tendo uma montanha-russa, existem também outros fatores que podem reduzir a libido. Então, o que pode estar acontecendo? Se tu está dormindo mal,
se tu tá em constante estresse, se tu tá sentindo muita ansiedade, tu tá com uma sobrecarga mental, se tu tá com baixa autoestima, pensa bem, com 20 anos a gente não tinha tantas preocupações, tantas demandas. E à medida que o tempo vai passando, as demandas, as responsabilidades vão aumentando. E com isso vem outras coisas junto na bagagem. Então são os fatores fisiológicos, são os fatores que vão mudando no nosso corpo. Quando a gente vai chegando aí na menopausa, na perimenopausa, acontece também o ressecamento vaginal. Então o namoro, a relação aí com o marido, com o namorado, enfim, pode estar dando uma balançada por conta disso. Também pode estar alterada por causa de alguns medicamentos, por falta de exercício físico, está sedentária, né? A alimentação também foi pro beleléu. Então percebe que a libido ela é muito mais do que um exame hormonal. São vários fatores biopsicossociais que a gente precisa se atentar. E não é somente, eu vou lá fazer uma reposição hormonal. É necessário? É, mas tem que ver onde que é necessário, quando que é necessário. Não como se fosse algo que vá mudar a tua vida. Se não olhar para esses outros fatores, pode ser que não melhore também, entende? Tá, mas o hormônio, ele tem importância? Claro que tem importância, é óbvio que tem importância. Seria um erro dizer que não tem importância o fator hormonal. O estrogênio, a progesterona e a testosterona, elas participam, esses hormônios participam em diversas funções muito importantes no nosso corpo. O que eles vão influenciar? Eles vão influenciar na nossa energia, no nosso humor, na lubrificação vaginal, na composição corporal, na nossa qualidade do sono e também no desejo. E na menopausa acontece a queda desses hormônios que podem contribuir na redução da libido, mas isso não significa que toda mulher precisa de uma reposição hormonal. O que é uma reposição hormonal? É quando o corpo ele não consegue mais produzir de forma eficiente aquele hormônio. Então é preciso repor. Ele não está mais produzindo. Mas cada caso precisa ser avaliado individualmente para ver se realmente precisa fazer essa reposição. Tá certo? Tá, Juliana, e a testosterona? E aí? Então, essa talvez seja um dos assuntos que mais geram dúvidas hoje, porque a testosterona, ela pode sim ser indicada, mas em situações muito específicas, certo? Então, existe um grande problema aí. Hoje, muitas mulheres, elas recebem a mensagem de que a testosterona, ela é como se fosse um elixir da juventude, que resolve tudo. Resolve a libido, a autoestima, a energia, o emagrecimento, o envelhecimento. Nossa, uau! Mas isso simplesmente não é verdade. Não é uma coisa que vai mudar a tua vida de um dia para o outro. Certo? E nenhum hormônio consegue compensar uma rotina exausta. Então, tu não adianta ir repor o hormônio e não fazer o que tem que ser feito. Vai fazer a reposição, vai botar o chipzinho, aquele que agora tá na moda, né? E não vai se alimentar direito. E não vai treinar. Tudo precisa ser uma engrenagem. Tudo trabalha com uma equipe. Então, veja bem, a libido, ela precisa de um contexto, porque existe uma diferença muito grande do desejo que o homem sente e do desejo que a mulher sente. O homem, ele é mais espontâneo, ele, tem aquela coisa. Só que o desejo feminino, ele costuma ser muito mais responsivo.
Então ela depende de um contexto. Então uma mulher que dorme mal, que trabalha o dia inteiro, que cuida da casa, dos filhos, às vezes tem que cuidar dos pais, ela tá emocionalmente sobrecarregada e ainda tem que dar conta lá, tá? A mulher já não tá se sentindo bem, se olha no espelho, não tá satisfeita. É óbvio que essa mulher ela vai ter dificuldade de sentir desejo, mesmo que os exames mostrem que tá tudo certo, porque o nosso corpo ele funciona separado do nosso mental. Então o libido na mulher ele precisa como se fosse uma historinha, não é só chegar na hora e pá. Tem que ter um temperinho, entendeu? Tem que estar estimulando aquilo ali. Porque pensa, a mulher já tá cansada, né? Não tem nada de que agrade, que faça alguma coisa, aí não tem nem como, né? Sentir libido assim do nada, certo? Outra coisa que influencia muito na libido também é a autoestima. Uma mulher com uma autoestima baixa não vai sentir prazer, não vai ter vontade para nada. Não é só desejo sexual. Libido é desejo de viver. Só que depois dos 40 anos, o corpo muda, tudo muda. E é natural isso. Só que muitas mulheres passam a olhar para si apenas através de mudanças que perderam. Então, por exemplo, uma mulher que ganhou peso, que tá com o corpo mais flácido, se olha no espelho, tá com umas celulitezinhas, aí começa a encontrar rugas, aí se compara com a outra moça lá, aí deixa de enxergar tudo aquilo que o corpo é ainda capaz de fazer, esquece que o teu corpo é capaz de fazer. Tu é capaz, não é clichê, tu é capaz de fazer, tu é capaz de conseguir. Então, quando a mulher começa a cuidar da própria saúde, se movimentar, começa a ver mudança, começa a melhorar a musculatura, começa a melhorar a pele, melhora a disposição e também volta a gostar da imagem que vê no espelho. A autoestima muda tudo. Uma mulher que se cuida, e não é para ficar toda hora indo de salão e fazendo. Uma mulher que se cuida da sua saúde, se alimenta bem, pratica exercício, que seja 20 minutos por dia, entende? Começa a se cuidar, ter um pouco mais de capricho, pentear melhor o cabelo, botar um batom, vai mudando até o ar, a postura da mulher, isso vai melhorando, um perfuminho, vai melhorando. E muitas vezes, quando tu começa a ver essa melhora, essa autoestima aumentando, quem é que vem junto? A libido. Então, a libido, ela acompanha essa transformação. Então, o que realmente ajuda nisso? Não existe nenhuma cápsula capaz de resolver tudo isso. Mas existe, sabe o quê? O feijão com arroz. O que tem que ser feito? Existe a reorganização do teu comportamento, dos teus hábitos. E quais são? Se tu me segue, tu já deve saber. Que é dormir melhor, treinar, praticar exercícios regularmente, principalmente musculação, para poder preservar os nossos músculos, criar nossa poupança muscular, para nós termos uma longevidade mais saudável. Tentar, eu sei que é difícil, mas reduzir o estresse, melhorar a alimentação, cuidar da nossa saúde mental, que é muito importante, certo? E se tiver dores ou ressecamento, tratar isso, ir à médica e tratar uma ginecologista, né? Além de levar os seus exames, ver como é que estão os seus exames, tratar isso que está incomodando. E principalmente, conversar com o teu parceiro aí conversar, falar. É muito importante ter essa troca, porque muitas vezes não deve saber. E aí a mulher tem medo, porque também não foi educada a falar sobre isso, e acaba guardando, e por medo de que possa acontecer alguma coisa,
Mas é muito importante para o parceiro saber, porque daí começa a melhorar no namoro, no relacionamento. E outra coisa também que pode melhorar a tua libido é fazer um acompanhamento com os profissionais capacitados. Se tu precisa melhorar a tua saúde mental, procura uma terapia, um psicólogo, que seja um psiquiatra, então, de repente também. Se precisa praticar exercício físico, procure um profissional de educação física capacitado. Eu estou aqui para te ajudar. Se precisa melhorar a questão íntima feminina, procure uma ginecologista. Se está com dores no corpo, um clínico geral, um fisioterapeuta, enfim, mas vá procurar um acompanhamento para melhorar. Não é normal a gente sentir dor, não é normal a gente ficar doente, não é normal a gente postergar isso. E a libido, ela vai melhorar muito quando a mulher volta a se cuidar dela por dentro e por fora, ou seja, se cuidar por inteiro. Tá, mas quando eu preciso procurar ajuda? Qual é a hora de procurar ajuda? Como é que eu vou saber? Então, tu vai saber se essa redução de desejo está causando muito sofrimento. Se isso não tá assim, ó, tá péssimo. Se tá afetando o teu relacionamento, se ela vem acompanhada de alguma dor, ou se apareceu junto alguns sintomas importantes da menopausa, então vale a pena sim procurar ajuda, porque existe tratamento para isso, existe uma investigação e também a solução para esse problema. Então tu não precisa passar por tudo isso sozinha, não deve passar por tudo isso sozinha, tá bom? E eu quero que tu leve uma mensagem muito importante desse vídeo aqui. A perda de libido, ela não é uma frescura, a gente não deve deixar ela de lado. E também não significa automaticamente que tu precisa de uma reposição hormonal. O que significa isso? O nosso corpo fala conosco o tempo todo. Só que como a gente vive no automático, a gente não se dá conta disso. E só vai se dar conta quando tá lá no ápice, quando fica doente, quando tá com dor, quando perde alguma coisa, ou seja, perde a vontade, a libido, o desejo, o prazer. Então o nosso corpo ele tá tentando sempre se comunicar. E é por isso que antes de procurar qualquer solução rápida, porque a gente sabe que soluções rápidas, atalhos, não vale a pena, procure entender o que está tentando dizer, o que teu corpo está tentando se comunicar. Então olhe aí para a tua rotina e veja o que está acontecendo. Se tu está dormindo, como é que está o teu sono, como é que tu te enxerga no espelho, como é que está a tua autoestima. Faz aí uma geral no teu roupeiro, no teu guarda-roupa. As roupas que tu não quer mais usar, passa adiante. Não precisa comprar roupa, sair correndo para comprar roupa. Só vê o que tu não tá usando. Faça essa faxina geral. Como é que tá o teu relacionamento? Converse com o teu parceiro. Então a libido feminina, ela não nasce apenas dos hormônios, ela tem todo um contexto. Ela nasce de um equilíbrio entre o corpo e a nossa mente e a nossa qualidade de vida, certo? Agora eu quero saber uma coisa de ti. Tu percebeu alguma mudança na libido depois dos teus 40 anos? E o que tu acredita que mais influenciou essa mudança? Me conta aqui nos comentários, tá certo? E espero que eu tenha te ajudado no vídeo de hoje. Curta, compartilha aí também com uma outra mulher que precisa aí se informar sobre a libido e que acha que o problema é somente a falta de hormônio, tá certo? Porque uma informação de qualidade também é uma forma de cuidado, tá certo? E nos vemos no próximo vídeo do canal. Um beijo, até mais e tchau, tchau. Se cuidem!